minutos nós vamos conversar com o ex-presidente do IBGE e também do BNDES, ex-candidato a vice-presidente da República, Paulo Rabelo de Castro. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Um bom dia para todos os ouvintes internautas do Jornal Gente. Prazer estar com você de novo. O prazer é nosso de tê-lo aqui para discutir um pouco o papel do IBGE, essa estrutura importante para o Estado brasileiro, que ontem, como nós dissemos aqui na abertura do programa hoje, acabou sendo alvo de uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que o IBGE está na idade da pedra lascada. O senhor concorda que o IBGE está na idade da pedra lascada? Concordo, ele tem toda a razão. Aliás, o Agostinho, aqui eu cumprimento. Bom dia, Agostinho. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Ele defendia aí os limites da palavra, os limites da opinião. Então vamos falar sobre isso. O ministro Paulo Guedes ontem externou uma opinião que é um catatal. E, ao dizer que o IBGE está na idade da pedra lascada, e eu dizer que concordo, merece uma explicação. É que com a política do atual governo, com todo o respeito que a gente tem que ter aos governantes, nós voltamos à idade da pedra lascada. Nós não temos nem um presidente que consiga defender algo tão simples como a vacinação de uma população que mundialmente está sendo atacada por um amaldiçoado vírus. Então, isso é, de fato, voltar à idade da pedra lascada. E o IBGE, como está dentro do Brasil, que voltou à idade da pedra lascada, é óbvio que está na idade da pedra lascada. Como instituição, no entanto, o IBGE é grandioso. É uma instituição que, obviamente, opera com recursos bastante limitados hoje. Eu fui o último a ainda fazer, por insistência minha, uma renovação de cerca de 1.000 funcionários, e isso chutando para todos os lados para fazer essa renovação de pessoal técnico dentro da instituição. E apesar de todas essas limitações, o IBGE é uma instituição respeitadíssima internacionalmente. Só para não ir mais longe, quando eu cheguei ao IBGE, para não dizer que fui eu que fiz, o IBGE era quem estava na cadeira da presidência da Comissão Estatística da Organização das Nações Unidas, da ONU. Vocês podem tirar por aí que ninguém ia colocar um país que estatisticamente fosse de segunda ou terceira grandeza para presidir a Comissão Estatística Mundial, por assim dizer. Então, com isso, eu já estou finalizando o nível da bobagem, o nível da estupidez, o nível da falta de modos do nosso presidente antropólogo, que agora, como ele não consegue lidar bem com a economia, eu acho que ele está se bandeando para a antropologia e a arqueologia. Doutor Paulo, bom dia de novo para o senhor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Essa declaração, eu vou falar infeliz para ser educado, né? Porque o nosso ouvinte não merece ouvir coisa feia logo cedo. Mas essa fala infeliz do ministro Paulo Guedes veio na esteira da divulgação do índice de desemprego, né, de 14,6%. Então, para tentar desqualificar esse índice, o ministro cria um mundo paralelo dele, né? Então, é mais fácil você quebrar o termômetro para você não dizer que o paciente está com febre. É mais ou menos o que fizeram em relação às queimadas na Amazônia. É por aí, né? Esse governo parece que não gosta muito de que a realidade venha à tona, né, doutor Paulo? E o IBGE, você disse tudo, Agostinho. O fundador do IBGE, vamos dar um pouco de informações aí históricas interessantes. Em 1936, a presidência da República era do Getúlio Vargas. Nós tínhamos estatísticas, mas não eram organizadas nacionalmente. E um grande brasileiro, Augusto Teixeira de Freitas, insistiu muito com o presidente. O presidente Getúlio Vargas tinha lá seus defeitos, era um pouco autoritário, mas foi um homem que fez grandes coisas, estabeleceu grandes novidades institucionais que fizeram o Brasil avançar. Ele disse: eu quero esse escritório estatístico nacional
perto do meu gabinete presidencial, de forma que foi ali no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que começou o trabalho deste órgão que hoje está em todas as capitais do Brasil e está em mais de 500 cidades localizadas com agências e que recolhe mais de 70 mil informações nessa grande pesquisa que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD. É a partir da PNAD que saem os dados de desemprego, são dados que sofreram um pouco em termos de qualidade, é bem verdade, porque os entrevistadores que iam pessoalmente fazer as entrevistas, agora fazem as entrevistas por telefone e, portanto, até reitero aqui um agradecimento a todos os brasileiros que respondem às pesquisas do IBGE. Isso é muito importante para que a gente não apague a luz da informação no Brasil. E através dessa PNAD é que vem a informação sobre quantos brasileiros estão procurando emprego ativamente e gostariam de estar empregados, mas não estão. E esse número corresponde a 14,6%, são, na realidade, vamos traduzir em milhões de pessoas, são 14,8 milhões de pessoas, praticamente, então, 15 milhões de pessoas que gostariam de estar empregados, estão procurando trabalho e não encontram. Isso, numa população empregada, ocupada de 86 milhões de pessoas, é um número muito alto. E se a gente introduzir a estatística, fui eu que, aliás, comecei a divulgar, uma estatística também difícil para um governante aceitar, que é da mão de obra subutilizada ou desalentada, então nós acrescentamos mais quase 15 milhões de brasileiros e, portanto, temos aí um exército de brasileiros, cerca de 30 milhões de pessoas que não estão empregadas ou estão muito mal empregadas e subutilizadas. Portanto, é sim um problema brasileiro gravíssimo, é o principal problema brasileiro, e o ministro Paulo Guedes sabe disso. Se nós não tivéssemos esse problema, ele estaria imputado com crime de responsabilidade por estar dando esse auxílio emergencial para dezenas de milhões de brasileiros. E o presidente Bolsonaro, que quando diz que o auxílio emergencial vai para 2022, talvez com uma intenção um pouco eleitoreira, vamos dizer que não, óbvio que eles sabem muito bem que o país, apesar de estar se recuperando, está longe de ter recuperado os níveis de emprego, de trabalho e de produção de riquezas que tínhamos antes da pandemia. E o ministro não está colaborando nada para que o Brasil se recupere mais rápido. Ministro, uma pena. Qual é o principal perdão, qual é o principal papel do IBGE e o grau de confiabilidade que nós temos dos dados que são divulgados aí pelo Instituto? Só para você ter uma ideia, Pedro Campos, como eu disse, apenas uma das pesquisas realizadas pelo IBGE, que é a pesquisa mais regular, a PNAD, ela bate na porta, na realidade toca o telefone ou celular de mais de 70 mil brasileiros por mês. Aí vamos comparar, porque a gente diz 70 mil, se é muito ou é pouco, não sei. Uma pesquisa nacional sobre, por exemplo, intenção de voto da Datafolha, do Ibope, pesquisa 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, e o pessoal enche o peito. O Bonner, no Jornal Nacional, diz, olha, segundo a pesquisa isso, pesquisa aquilo, nós temos essa intenção e atribui alta confiabilidade àquela apuração. Imagina uma pesquisa que, ao invés de bater na porta de 2.000 pessoas, bate na porta de 70 mil. Só que no mês seguinte ela bate mais 70 mil, e ao fim de um ano, mais de 1 milhão de pessoas foram entrevistadas. Isso por si só, algo que diz da importância do trabalho do IBGE. Agora, no Brasil, nós temos que começar a perguntar, e isso vale a pena? Essa informação é utilizada? Aí nós sabemos que praticamente não passa um dia que os principais telejornais não falam a frase, segundo o IBGE, a produção agrícola isso, segundo o IBGE, a produção industrial aquilo, segundo o IBGE, o nível de emprego isso ou aquilo, ou seja, são importantes informações
que, para começar, deveriam ser a baliza para um ministro da Economia. O mais curioso de tudo é que esse antropólogo, Paulo Guedes, ele está falando mal, ele está batendo boca com um órgão que ele trouxe para ficar subordinado debaixo do chapéu dele. Portanto, você imagina internacionalmente, mundialmente, alguém de um setor estatístico lá em Portugal, na França ou nos Estados Unidos, que eu visitei, o Bureau do Censo, etc. e tal, lendo a declaração do ministro da Economia do Brasil, que diz que o órgão brasileiro de estatística e geografia está na pedra lascada. Como é que a gente fica com a cara? É uma coisa parecida com dizer que o voto eletrônico é fraudado e não imediatamente apresentar as provas para tal. Aliás, esse governo é useiro e vezeiro disso. Eu digo isso agora com meu outro chapéu, que fui presidente do BNDES, que sofreu uma verdadeira perseguição política por confundirem o trabalho técnico do BNDES com as lambanças e de corrupção que eram feitas fora das portas e dos muros daquela instituição que é séria, o BNDES, que continua séria, e, no entanto, o presidente Bolsonaro vivia dizendo que era ali que aconteciam as maiores tramóias. Outro dia, ele veio para pedir perdão, aliás, ele não pede perdão, mas faz aquela cara de taxa, enrola os olhos para dizer que, olha, não é bem aquilo que eu dizia, não era bem aquilo que eu estava pensando, e fica o dito pelo não dito. Aliás, eu quero cumprimentar a imprensa por ser tão boazinha com o nosso presidente antropólogo, porque se vocês fossem mais duros, nós estaríamos numa cobrança muito maior sobre todas as promessas descumpridas do atual ministro. Que, aliás, eu acho que ele se esconde nesse falatório exatamente porque ele não tem praticamente nada para mostrar, passados 3 anos praticamente da sua suposta administração econômica. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE. Aliás, concordo com o senhor, a imprensa está sendo boazinha demais, mas desde o início, estava falando com o Pedro Campos aqui, quando o então deputado Jair Bolsonaro, no voto do impeachment contra a ex-presidente Dilma, citou brilhante Ustra, ali faltou a imprensa, faltou o judiciário, faltou muita gente se manifestar, porque ali já demonstrava o que viria pela frente. Falta trabalho, não é dizer que ele não possa falar. Eu acompanhei o comentário do Pedro Campos, é importante que o parlamentar tenha a sua imunidade de opinião preservada. Isso é a essência da democracia. Ele pode dizer, inclusive, praticamente bobagens e estupidez, porque essa é um dos seus privilégios como parlamentar. Entretanto, o trabalho da imprensa, e nisso não vai nenhuma crítica à imprensa, nós estamos aqui de manhã cedo conversando, trabalhando, informando, passando informação para reflexão daqueles que nos acompanham. Mas é importante que a gente não perca o fio da meada. Então, se você está elogiando um torturador, tem que levantar a história do torturador, tem que contar o que é que foi feito, tem que contar das injustiças clamorosas, do impacto familiar que aquilo causou na vida de tantas famílias, independentemente da posição política de quem quer que seja. Por quê? Porque a tortura é algo que violenta o direito mais sagrado, que é o direito à incolumidade do seu próprio corpo e da sua própria vida. Então, são coisas. Aí, quando o ministro, por exemplo, diz... Vou dar um exemplo, Agostinho, interessante, que eu cito, inclusive, num artigo que estou publicando no Estado de Minas, para não dizer que a gente também está só criticando o ministro antropólogo. Ele prometeu fazer uma economia fiscal na Previdência Social, no regime do INSS, da ordem de R$1 trilhão. Vocês lembram? Vocês devem ter comentado R$1 trilhão, nós temos que fazer a reforma da Previdência.
Eu, na época, critiquei muito, e não fui bem compreendido, porque eu dizia, esta reforma da Previdência vai prejudicar aqueles que já estão pagando, sem equalizar o tratamento, que é muito importante, tratar todos os brasileiros de forma contributiva, igual, para que todos paguem menos contribuição ao INSS, mas tenham um excelente serviço do INSS se todos pagarem igual. Servidores públicos, empresários, setor rural, todo mundo deveria ser tratado da mesma forma que um fundo de pensão do Bradesco ou do Itaú trata, porque é uma atividade contributiva por excelência. O ministro não fez isso, não capitalizou o INSS. Agora, passados 3 anos, o que está acontecendo? Independentemente da pandemia, é impressionante o déficit previdenciário. Mesmo descontando o efeito da pandemia, Agostinho, nós temos, ao invés de estarmos caminhando para um superávit, nós já temos acumulado, desde que ele falou essa bobagem, mais de 300 bilhões de déficit. Ou seja, nenhuma economia e um enorme déficit. E quantas pessoas existem contribuindo? Hoje caiu 4 milhões de pessoas que saíram da contribuição previdenciária, ou seja, o regime do INSS está indo para o vinagre. Enquanto isso, qual é a qualidade do serviço do INSS? 2 milhões de pessoas aguardando perícia médica, porque o INSS não dá resposta, aguardando pedido de aposentadoria, o INSS não dá resposta, e isso não é um serviço por favor, Agostinho. Nós todos pagamos o INSS como pagamos o SUS, nós deveríamos ser tratados como clientes, participantes de um sistema para o qual nós contribuímos com o suor do nosso rosto todos os meses. Então, é esse tipo de desrespeito ao brasileiro que nós temos que parar. E quando o ministro da Economia abre a boca para dizer as bobagens que esse falastrão fala, e eu digo isso porque estou abusando também da intimidade relativa que tenho, porque fui contemporâneo dele até na Universidade de Chicago, andei emprestando uns cadernos para ele. E parece que ele não leu, hein? Eu acho que ele não leu. Não, eu acho que ele não aprendeu. Ele não aprendeu o principal recado da Universidade de Chicago, que é o respeito à liberdade e o respeito ao ser humano. Porque o pensamento liberal que ele supostamente defende diz respeito ao liberal, porque o liberal é um radical da palavra liberdade, e a liberdade exige respeito aos demais seres humanos. Se ele vai falar que o IBGE é da pedra lascada, imediatamente ele tem que apresentar as razões pelas quais ele falou isso. Ou então ele tem que ser punido pela imprensa, tal como vocês estão fazendo. Ele era bom aluno? Uma certa oportunidade para puxar a orelha dele. O Paulo Guedes era bom aluno? Ele está se esgotando. O Paulo Guedes era bom aluno, não? Não sei, aí você tem que perguntar para ele. Ele andou enrolando muito para concluir a tese, mas, em todo caso, isso não é o que importa. Você só chegar a uma pós-graduação numa universidade de nível mundial, estudar na época, lá estava ainda o Milton Friedman, outros prêmios Nobel, como Gary Becker, que foi meu professor, o Theodore Schultz, prêmio Nobel de Economia na área da economia agrícola, e tantos outros, era uma condição excepcional. Portanto, ele é um homem privilegiado. Ele deveria ter mais humildade e respeito no trato com os brasileiros. Falar menos, fazer mais. E se ele não sabe o que vai fazer em seguida, pede o chapéu e deixa que outro faça. Doutor Paulo, o Brasil não pode perder tempo com pessoas que vão para Brasília fazer curso de graduação em gestão pública, que é o que o Guedes foi fazer lá, junto com o presidente que como você viu, é um outro falastrão, mas que não tinha preparação para exercer a presidência da República do Brasil. Os brasileiros que estão me ouvindo têm que tomar consciência de que não é para qualquer Zé chegar lá e sentar naquela cadeira elétrica, assumir as responsabilidades desse cargo e governar um gigante como é o Brasil.
Porque o Brasil, com seus 200 milhões de pessoas gabaritadas como você, Pedro, como você, Agostinho, são pessoas que merecem grandes representantes, pessoas de alto valor, como o Getúlio Vargas, que eu mencionei, como um grandioso Juscelino Kubitschek, como outras pessoas, inclusive pessoas do campo militar, como um Marechal Castelo Branco, ministros do porte de um Roberto Campos, de um Otávio Gouveia de Bulhões, de tantos outros. O que nós estamos fazendo com o nosso Brasil? Nós temos uma sequência de patetas governando o país, ou fingindo que governam. Doutor Paulo, deixa eu interrompê-lo só. Deixa eu interrompê-lo rapidinho. Agostinho tem mais uma pergunta. Vou contar com o seu poder de síntese na resposta, por causa do nosso tempo aqui. Claro, mas eu preciso trazer uma notícia da Olimpíada. Me perdoa o entusiasmo. Imagina. Eu preciso só trazer duas notícias aqui rapidinho. Uma é da Olimpíada. Terminou o Jogo do Brasil, né, Lucas Herrero? Festa em Saitama, perto ali de Tóquio, no Japão, porque o Brasil está classificado para a semifinal, venceu o Egito por 1-0 e vai enfrentar provavelmente o México, que por enquanto, final do primeiro tempo, vai vencendo a Coreia por 3-1, reeditando a final de Londres em 2012. E a outra notícia, viu, Agostinho, é que houve aí um problema com trens no fim da madrugada, afetando a linha 13 Jade, a 12 Safira. Uma composição travou em um aparelho de mudança de via logo depois da estação Engenheiro Goulart. Houve danos aos trilhos, rede aérea, equipamentos de manutenção estão trabalhando no local. Agora os trens estão circulando com maior intervalo em toda a linha 12 da CPTM, entre Brás e Calmon Viana, com a necessidade de troca de trem em Engenheiro Goulart. Na linha 13, o Expresso Aeroporto está suspenso até a normalização da operação. Problemas na CPTM. Nesta manhã nós estamos entrevistando o economista Paulo Rabelo de Castro aqui no Jornal Gente. Isso aí. E para terminar da minha parte, doutor Paulo, a gente está falando de problemas e mais problemas, e alguns deles me parece que vão deixar sequelas. Então, quando você fala do IBGE desmontado, do censo que deve ter sido realizado ano passado, não foi por causa da pandemia, esse ano não será também, enfim. Em quanto tempo, se a gente começar a acertar tudo agora eu não digo, mas ano que vem, se a gente acertar uma coisa ano que vem, muito importante que vai acontecer, como é que a gente começa a recuperar e quanto tempo demora para a gente recuperar todo esse estrago feito, doutor Paulo? Olha, vou te dar uma boa notícia, então. Por favor. Uma notícia de um economista que há 50 anos acompanha a história econômica do Brasil e sou um apaixonado. Aliás, quero cumprimentar a nossa seleção e tomara que ela chegue na final. O Brasil tem jeito, Agostinho, e o Brasil tem muito mais virtudes do que defeitos. É óbvio que somos uma nação, como eu disse, muito condescendente, extremamente tolerante com o erro. Então, a principal coisa que nós temos que fazer em 2022 é tentar acertar na mira, já que estamos falando em termos de Olimpíada, acertar na mira do voto. Nós não podemos voltar a botar em Brasília bananeira que já deu cacho ou, muito pior, aquilo que nós já sabemos que não funciona. E eu não vou voltar porque já fiz a crítica à administração atual. Nós precisamos procurar, ainda que seja com a vela acesa, quem tenha currículo, quem tenha previsibilidade de boa gestão, e é nisso que o brasileiro tem que acertar. Se o brasileiro tiver a bênção divina de conseguir colocar gente que tenha capacidade de gestão comprovada na presidência da República, que monte uma boa equipe, o Brasil dará conta do recado, porque o principal trabalho dessa equipe, Agostinho, é essa boa notícia que eu quero dar, é controlar Brasília, que o senhor Guedes prometeu que ia ser mais Brasil e menos Brasília, e o que nós vemos é cada vez mais Brasília e cada vez mais esculhambação política para a sustentação do próprio governo. A boa notícia é que o Brasil que trabalha, acorda cedo, como nós estamos aqui trabalhando, e que faz as coisas funcionarem, pode retomar em muito pouco tempo. Há questões estruturais um pouco mais sérias, como educação, etc.,
mas tudo isso pode ser retomado ainda com relativa facilidade. Por quê? As instituições estão machucadas, você usou o termo, o IBGE desmontado, não está desmontado. Felizmente, os técnicos estão lá, o conhecimento técnico está lá, como também está na Fiocruz. Acabei de ler que Fiocruz começa uma produção 100% nacional a partir de agora. O nosso Butantan em São Paulo já está dando um show de bola, e isso tudo com gastos relativamente reduzidos. Vamos ver se volta. Deu uma travada, né? Acho que não vai voltar não. Já tá dando o sinal aqui de que a conexão teve um problema. O Ronaldo Rodrigues está com a gente aqui, enquanto a gente restabelece a conexão com o economista Paulo Rabelo de Castro para falar sobre o trânsito de São Paulo. Trânsito. Marginal do Rio Tietê ainda com boas condições nos dois sentidos. A chegadinha das rodovias, a Marginal do Rio Tietê, todas também ainda com boas condições. Corredor Dermano Marquete e Marquês de São Vicente também fluindo bem. Conheça os lubrificantes Móbil a granel, qualidade, economia e sem descarte de embalagem no meio ambiente. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Estamos de volta com o economista Paulo Rabelo de Castro. Tem uma travadinha no fim da tua fala aí, para o senhor concluir, para a gente encerrar a entrevista. Por favor, doutor Paulo. Perfeito. Eu apenas reiterava que a sua pergunta me dá a oportunidade de dizer, não, o Brasil tem jeito. Na realidade, o centro dos nossos problemas estão localizados no setor público, que explora a capacidade contributiva do brasileiro. Reforma tributária devia ser para desonerar o brasileiro, não para fazer o que eles estão pretendendo, que é aumentar a tributação. De forma que o centro da nossa dificuldade é escolher brasileiros que não são capazes de representar o interesse do Brasil quando sentam lá em Brasília. Nós temos que caprichar mais no processo eleitoral de 2022. É o meu único recado para o Brasil. Tomar uma vacina contra a incompetência e a roubalheira. Aliás, essa vacina a Fiocruz podia desenvolver. Quem sabe a gente fosse melhorar mais rápido. Verdade. Doutor Paulo, obrigado pelo bate-papo aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana. Até uma próxima. Pedro. Um abraço para todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Um abraço. Um belo fim de semana.